Dando continuidade a essa questão da pressão, né, a gente viu que a pressão pode ser pode ser vista como a pressão média, a perturbação da pressão, né, e essa pode ser dividida numa parte hidrostática e não hidrostática, tá? E a gente viu que mesmo a perturbação da pressão, parte da perturbação de pressão, ela é majoritariamente também hidrostática, além da pressão média, tá? Então agora nós vamos dividir através de equações diagnósticas, né, não prognósticas, a pressão em duas partes, a parte gerada pela dinâmica e a parte gerada pela flutuabilidade, né, pelo empuxo. Então, a gente viu também que a parte não hidrostática, ela se resume somente à parte onde há aceleração do fluxo. Onde existe aceleração de fluxo, você vai ter um termo não perturbado. Ou seja, basicamente dentro das nuvens, nas regiões montanhosas, dentro de jatos, desse tipo de coisa, é que você acaba gerando termos não hidrostáticos, tá? Mas vamos ver. Então a equação 2,25 são as equações de Navier-Stokes, né? Então se a gente aplica a divergência, né, nessa equação, a gente consegue escrevê-la dessa forma aqui. O alfa zero, né, seria o inverso da densidade, né, o volume específico, vamos dizer assim, né, zero, né. Esse termo aqui é o Laplaciano da perturbação de pressão. Aqui a gente tem a divergência do gradiente, o gradiente de pressão, a gente tem a divergência do gradiente de pressão, e a gente também tem esse termo aqui que é uma divergência dessa outra divergência, né? A gente tem, no caso, o termo de flutuabilidade e a gente tem os termos de Coriolis, né? Aqueles termos de Coriolis. Então, aplicando a divergência. Bom, então, a gente pode escrever o Xi, né, como sendo a vorticidade absoluta, né, a vorticidade relativa, aliás, e beta é o plano beta, né, a variação do parâmetro de Coriolis com y. Então, aí a gente pode escrever essa mesma equação como sendo dessa forma aqui. Esse primeiro termo aqui, né, os gradientes elevados ao quadrado, né, os gradientes dos ventos em cada direção elevados ao quadrado, isso aqui é uma espécie de energia. Esse outro termo aqui, e esse a flutuabilidade, aqui a vorticidade, a advecção da vorticidade absoluta e a advecção da vorticidade no plano beta. Na escala sinótica, né, o termo de Coriolis tende a dominar, né? Então a gente nota, né, que os outros termos são, se a gente despreza o efeito do plano beta, né, aí a gente tem que a vorticidade, né, esse termo de Laplaciano da perturbação da pressão, está relacionado somente o efeito de Coriolis, né? O Laplaciano de uma variável na forma de ondas, nos limites, tende a ser positivo ou negativo se as perturbações forem positivas ou negativas. Então é assim, essa história do Laplaciano de uma variável, vamos supor que você tem uma função seno. Quando eu derivo ela, tá? O que eu tenho? Eu vou ter, vou colocar aqui de outra cor, uma função cosseno, tá? Que vai estar aqui.
né? Se eu derivo novamente, eu vou ter exatamente a mesma função, tá? Ops, tá mal aqui. Tá mal, deixa eu apagar isso aqui que ficou mal. Então, eu tenho a mesma função, só que com sinal negativo. É isso que está querendo dizer aqui, né? Então, que o Laplaciano dessa pressão é proporcional à pressão negativa, de forma negativa, né? E proporcional também por sua vez, né? O P é proporcional ao parâmetro de Coriolis, né? É uma relação familiar, né, em escala sinótica, né, e perturbação da pressão e a curvatura do fluxo, né? O fluxo anticiclônico está associado a alta pressão e o fluxo ciclônico está associado a baixa pressão, tá? Isso é uma coisa, é o básico da mesoscala, da escala sinótica. Além disso, é útil escrever essa equação em termos, a equação 2.128, em termos da vorticidade e o tensor de deformação, né? Também conhecido como tensor de taxa de deformação EIJ. Então, como é que surge isso aí, né? A gente escreve as equações em termos de vorticidade, então a gente continua lá com aquele mesmo Laplaciano, mas aqui a gente consegue esse tensor de deformação, tá? Esse termo aqui, né? A gente vai ver, né, que ele é conhecido como spin, splat, e esse termo aqui que é o nosso famoso, a nossa famosa aceleração devido ao empuxo, né? Então, aqui esse termo tensorial, o termo splat, né? É igual ao meio do somatório. No caso aqui a gente tem, sempre que a gente tem esse i, né? Então aqui a gente vale essa notação de Einstein, na verdade, né? Então o i, o 1 refere-se refere-se ao u, o 2 ao v, o 3 ao w, x1 ao x, x2 y e x3 z, né? Então, o que a gente tem aqui, esse termo aqui é o termo de convergência, né? Divergência, convergência, tanto ao quadrado. E isso forma um tensor, né? Um tensor é uma grandeza matricial, né? Ela tem componentes nas três direções. Então, a deformação descreve o grau em que um elemento de fluido muda de forma como resultado das variações espaciais do campo de velocidade. Por exemplo, elementos de fluido podem ser esticados, cortados por gradientes de velocidade, tá? Então, é a mesma coisa. Você tem vários tensores, né, como o tensor de rotação, né, tensor de momento angular. Então, uma coisa pode girar nessa direção, ao mesmo tempo está girando nessa direção aqui, ao mesmo tempo que está girando nessa direção, ao mesmo tempo que está girando nessa direção. Então, esse é um exemplo de algo que eu escrevo na forma tensorial, né? Então, também essa parte aqui da equação, né? Do splat, né? Você tem os três elementos ocorrendo, as três deformações, vamos dizer, ocorrendo, né? Então imagina um quadrado, né? Ele pode ser achatado, ele pode ser alongado, ele pode ser esticado, ele pode ser comprimido, ele pode rodar. Todas essas coisas acontecem com o fluido, né? Bom, na verdade é o seguinte, aí em campos bem comportados, né? Naqueles que você tem funções senoidais, tipo baixas, sistemas de alta pressão, então a perturbação de pressão aqui daí simplesmente muda o sinal, né, do splat, tá, do spin, né, que é devido à rotação, e aqui esse termo aqui que é o termo de flutuabilidade, né, então essa parte aqui
é definido como a pressão da perturbação de pressão. Eu tenho uma parte que é a perturbação dinâmica e uma outra parte que é uma parte devida à flutuabilidade, tá? Então aqui a gente, esse mesmo termo aqui poderia ser definido como hidrostático ou não hidrostático. Aqui a gente está simplesmente dividindo entre esses dois termos para poder entender um pouco mais do que acontece dentro de uma nuvem. Vemos que essa deformação está associada à alta pressão em perturbações do termo EIJ, né? o termo splat, às vezes conhecido como termo splat. A rotação, em qualquer sentido, está associada à baixa pressão, por meio do termo, né, esse termo aqui, às vezes referido como termo spin. Sabemos isso hidrostaticamente, nós sabemos isso. Hidrostaticamente, o aquecimento em uma coluna leva a quedas de pressão na região abaixo do aquecimento, tá? Então, por isso a gente sabe que a alta pressão está relacionada com esse splat. Na verdade é o seguinte, você pode imaginar o vento fazendo isso aqui, né? Se o vento estiver fazendo isso aqui e fazendo isso aqui também, essa região aqui vai ter uma alta pressão. E se estiver fazendo assim, né? E assim no outro local, a gente vai ter uma baixa pressão, ou pelo menos uma baixa pressão relativa, na verdade, onde que tiver o fluxo ascendente, né? Onde tiver um aquecimento, a gente vai ter uma baixa pressão, tá? O termo de variação da flutuabilidade com Z, ou flutuabilidade, é a pressão, o termo de flutuabilidade de pressão, é parcialmente responsável pelos efeitos hidrostáticos. Isso significa que se fosse considerar somente uma térmica, tá? Ou a parte da formação da nuvem e tal, ela ainda assim seria hidrostática, né? Não é a flutuabilidade, o aquecimento que leva ao surgimento de baixas e altas pressões. No caso, meso e baixas e meso-altas, né? Que são muito comuns. Elas dependem desses termos mais complexos aqui, de perturbação de pressão. Assim, as perturbações de baixa, alta pressão ocorrem abaixo, acima de regiões de flutuabilidade máxima. Por exemplo, acima e abaixo e acima de regiões de liberação máxima de calor latente. Bom, daí então isso. Embora seja tentador, os termos do lado direito da equação 2.133, seja tentador usar como forçante para P. Em outras palavras, o lado direito de 2.33 estão associados à flutuabilidade de pressão, ao invés de causar flutuações de pressão. Então, não é, como é uma equação apenas diagnóstica, né, não é prognóstica, então a gente não pode fazer essa associação, ou seja, não é aquilo que está causando as baixas pressão, mas aquilo é causado. E assim podemos escrever, né, a parte de precipitação, como a gente já viu, né, a perturbação de pressão, né, que já foi escrita como P hidrostática, linha de hidrostática, mais P não hidrostática, tá? E também foi escrito como P igual a P médio mais P', tá? Então a pressão, ela tem essas 5 divisões, né? E então, no caso, os efeitos dinâmicos estão associados ao spin e ao splat.
enquanto que os termos de flutuabilidade, né, estão obviamente associados com o termo de flutuabilidade, ou empuxo. Bom, se a gente tiver, num caso, a gente poderia ter o W como sendo W médio mais o W', né? Mas se a gente tiver o W, né, perturbação, com apenas não tiver o termo médio, né? Então o P ainda pode ser dividido como, novamente, o splat, né, que está aqui, né, que vai gerar o termo dinâmico, aliás, com o splat e o spin, tá? E ainda a gente consegue mais um outro termo, um termo de perturbação dinâmica linear, né? Que é um termo de deformação aqui do fluido. E mais, né? E menos esse termo. Então, esses dois termos, esse termo aqui, ele atua positivamente para produção de pressão. Esse aqui vai depender da direção da vorticidade, mas ele atua negativamente. Esse aqui positivamente e esse aqui negativamente, a variação dele negativa, né? Então a gente tem que olhar também como que ele varia na vertical. Então, essa figura aqui, o que que a gente tem? Né? A gente tem uma simulação, né? Na verdade é um transbordamento. A gente pode imaginar que aqui a gente tem uma massa de ar, né? Tipo uma entrada de uma brisa marítima, ou alguma coisa que transbordou, né? E ele está indo nessa direção aqui, está fazendo o levantamento. Então aqui a gente tem o campo de vento e o campo de vento, basicamente, né? E aqui a gente tem o campo associado à pressão. Vocês podem olhar que a pressão, quando a gente vai olhar a perturbação da pressão, né? Então a gente tira a pressão média, né? Que vai dar o comportamento da pressão média e tira a pressão. Então, tira o termo médio, do termo médio, então sobra aqui o termo perturbado. Então dá para notar aqui que aqui a gente tem pressões, uma perturbação de pressão negativa em toda essa região aqui. Ou seja, e aqui a gente vai ter, né, não mostra, e aqui também a gente vai ter uma perturbação de pressão positiva. Então, o que é isso, né? Vamos lá. Isso aí é o que acontece quando a gente tem uma linha de estabilidade, né? Essa linha de estabilidade, ela normalmente tem esse sistema de baixa pressão aqui em altos níveis, né? E que ele assegura, né? O tempo todo a gente vai ver a nuvem prateleira, né? E ela está associada com o fluxo. Então aqui de atrás a gente tem um sistema de baixa pressão, né? Bom, é isso que acontece na natureza. Agora vamos olhar do ponto de vista da pressão, da divisão que a gente fez. Então olha só, se a gente for olhar o termo não hidrostático, olha só aqui, ó. E é o termo hidrostático, desculpa. Ele está só aqui nessa parte aqui de cima, tá? Enquanto que o não hidrostático, a gente tem, olha só como ele é mais complexo, né? Onde tem aceleração, tá? Então a gente tem aqui uma aceleração forte, né? Nessa região aqui. Inclusive, se a gente olhar, os dois estão perturbando negativamente, né? Mas olha que o termo de pressão, de pressão não hidrostática, aqui ele está gerando também um lado positivo. Uma região daqui à frente, né? Em que a gente teria, de certa forma, uma alta, tá? Aqui então a gente teria em superfície uma baixa. Na verdade essa baixa ela fica em médios níveis, né? E aqui a gente teria o sistema de alta pressão. Então, quando a gente pega e coloca um micro barômetro, né? Ou vê a passagem, por exemplo, daquele derecho que passou aqui, que destruiu toda a cidade, a gente vai ver essa perturbação de pressão. Primeiro, a pressão subindo,
Daí depois a pressão baixando. É isso que a gente está vendo, né? A passagem desse sistema. Bom, isso é vendo em termos do termo hidrostático, do termo não hidrostático. Agora, olha o termo de flutuabilidade e o termo dinâmico. O que a gente vai ver no termo simplesmente pela flutuabilidade? Olha só, a gente tem aqui uma perturbação de pressão positiva, tá? Em toda essa região aqui de aceleração, tá? E aqui a gente tem claro, esse mais esse tem que dar igual a esse. Assim, esse mais esse tem que dar igual a esse, tá? Então, olha que aqui é mais intenso o termo dinâmico, né? Você pode ver que, na verdade, existe uma certa semelhança entre o dinâmico e o não hidrostático. E também uma certa semelhança entre o hidrostático e o termo de flutuabilidade. A menos essa região aqui e a intensidade, o valor da intensidade, né? Lembre-se que o termo de flutuabilidade está associado à parte hidrostática, né? Então aqui, bingo, certo, deu o que a gente pensava. Agora vamos olhar aqui, ó, né? Já esse termo aqui, ele está associado também à pressão hidrostática. Nesse caso, a gente vai ver uma outra simulação em que isso não é verdade. Vamos até a próxima página. Bom, olha essa figura aqui. O que a gente tem aqui, né? É uma nuvem produzida por uma simulação, né? Então, o que a gente vê aqui, o V, né? Então, essa nuvem, ela está subindo, né? Na vertical. E aqui a gente tem o vento e aqui a gente tem a perturbação de pressão. Então, vocês podem ver que aqui a pressão é positiva e aqui a pressão é negativa, aqui embaixo, né? Então, a gente tem uma bolha, né, de calor, né, liberada numa simulação. Um ambiente condicionalmente estável, né? Aqui tem a descrição dessa bolha, né? Ela tinha uma temperatura inicial de 2 Kelvin, um raio de 2,5 km. Ela foi lançada 2,5 km acima do solo, né? Esses campos são mostrados, correspondem aos 60 segundos em relação ao ambiente, ao início, né? O ambiente tinha um CAP aproximado de 2.200 joules por quilograma, né? E essa publicação é uma publicação lá de 1982. O espaço vertical na grade é de 200 metros. O domínio é mostrado assim, é menor que o domínio total, como na outra simulação, né? E os intervalos aqui são de 2,5, 25 Pascal. Então, o que a gente vê? Agora vamos olhar, né, essa perturbação de pressão, que deve ser igual ao somatório desses dois e ao somatório desses dois, tá? Então, a gente já viu que aqui tu tens uma perturbação maior, né? E aí, vamos analisar aqui, ó. Quando a gente analisa o campo de não hidrostático, né? Obviamente ele fica embaixo da região onde é que tem, onde que está tendo aceleração, né? Essa perturbação fica aqui. E no caso, a não hidrostático também, tá? Só que ela tem algumas variantes. Olha aqui, ó, esses menos 50, menos 50 negativo, né? E os valores aqui também, enfim, esses aqui também são negativos. Então, somando esse cara aqui, que são positivos, né? Com esses caras aqui, a gente tem esse carinha aqui, né? Então, se a gente olhar o termo de flutuabilidade, então, obviamente, a gente tem aquela muito parecido com o que a gente tem lá na perturbação. A gente tem
toda uma região aqui de aceleração maior em cima, e aqui embaixo uma região com uma perturbação de pressão negativa, né? Então, vamos dizer assim, o fluxo, né, subindo da nuvem, né, ele tende a gerar uma baixa pressão aqui e uma alta pressão aqui. É justamente o que deveria ocorrer, né? Tem mais ar indo naquela direção. Agora, quando a gente olha o termo dinâmico, que está associado com o quê? O termo dinâmico está associado com o termo de spin e splat. Então a gente olha aqui, ó, a gente consegue duas regiões de baixa pressão aqui nessa região. Então, o que acontece é que o fluxo ele vai subir, né? Aliás, assim. Então a gente vai ter a deformação, esse quadradinho no início, né? Na outra figura da próxima página a gente vai explicar isso melhor. Depois a gente volta para essa página. Então, olha aqui, né, nesse diagrama aqui, o que a gente tem? A gente tem um vento, né, cisalhante. Então, olha uma parcela, tá? Um quadradinho de fluido, ele é deformado nessa direção, tá? Então, esse é um termo descrito pelo termo tensor de deformação. Assim como esse quadradinho, ele é deformado nessa direção, né? E aí, então, quando a gente tem o fluxo, tá, ascendente, tá, a gente vai deformar esse cara nessa direção e esse cara nessa direção. Então, esses efeitos vão gerar o quê? Olha só, aqui a gente está gerando uma vorticidade aqui, ó. Portanto, tende a impedir o desenvolvimento desse vento o vento, essa corrente ascendente aqui, ó, ela tende a ser retardada por essa região aqui, né? Enquanto que aqui, obviamente, também, mas não tão intensamente. Isso vai gerar uma divisão dessa célula. Ela vai se dividir em duas, tá? A gente vai ver uma simulação disso, isso vai ficar bem claro, né? Ela vai se dividir em duas. Então, quem está fazendo isso é o termo de deformação, tá? Então, como consequência, a gente vai ter nesses locais aqui, um sistema na verdade, tanto o spin quanto o splat, eles estão atuando para gerar uma pressão, uma perturbação de pressão negativa aqui nessa região, e também negativa aqui nessa região. Exatamente o que a gente estava vendo aqui nessa simulação, aqui, esses dois lados aqui, ó, tá? Depois a gente explica melhor isso aí, é um assunto que vai ser recorrido até o capítulo 10.